geometria plana, né? Ele está pedindo um cálculo de área aqui. Ele fala o seguinte, olha, calcule a área da figura cujas medidas indicadas são dadas numa mesma unidade de medida de comprimento. E ele me dá aqui a figura, e tem um lado aqui 2 raiz de 3, tem outro lado aqui que é 3 raiz de 3. Como eu faço para calcular uma área dessa aqui? Se ela é uma figura plana, basta eu fazer base vezes altura. Qual seria a base? Eu posso colocar qualquer um como base, nesse caso aqui eu vou colocar este aqui como a base, 3 raiz de 3, e vou calcular que esse aqui seja a altura, 2 raiz de 3. Se eu mudasse, fizesse aqui o 2 raiz de 3 de base, esse aqui de altura, não muda. Sempre vai dar o mesmo cálculo, tá? Deixa eu colocar aqui. Para resolver isso, se essa aqui é a minha base e essa aqui é a minha altura, eu vou fazer o quê? Base vezes altura. Então, eu estou dizendo que 3 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 é o valor da minha área. Para resolver isso, eu vou juntar aqui o 3 e o 2, 3 vezes 2, e vou juntar o raiz de 3 com o raiz de 3. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui é uma multiplicação. 3 raiz de 3, isso aqui é uma multiplicação, é 3 vezes raiz de 3. 2 raiz de 3 é 2 vezes raiz de 3. Então, se eu tenho 3 raiz de 3, 2 raiz de 3 e é uma multiplicação, isso tudo aqui vai ser multiplicação. Aqui, ó, 3 vezes raiz de 3, 2 vezes raiz de 3. E uma das regras da multiplicação é que a ordem dos fatores não alteram o produto. Eu posso mudar eles de lugar aqui e o resultado será o mesmo. Por isso, eu separei aqui o 3 vezes 2, que vai dar 6, e raiz de 3 vezes raiz de 3 será raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar assim, ó, 3 vezes 2, 6 vezes raiz de 3 ao quadrado. E se aqui eu tenho um expoente 2, que é o quadrado, e esse índice aqui é uma raiz quadrada, então aqui também terá um índice 2, eu posso simplesmente eliminar essa raiz e esse expoente, vai sobrar somente o 3. E eu vou fazer a multiplicação direta. Isso aqui vai ficar 6 vezes 3, e o resultado será 18. Essa é a área aqui da unidade de medida que ele citou. Eu tenho aqui uma figura onde eu tenho 2 raiz de 3 de um lado, 3 raiz de 3 de outro, e o total dessa área aqui é 18 unidades de medidas. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu simplesmente eliminei a raiz e o expoente. Isso era uma dúvida que eu tinha quando eu estudava. O professor simplesmente ia lá e eliminava o que estava escrito. Eu vou pegar aqui um rascunho para vocês. Deixa eu escrever aqui um rascunho, onde eu vou explicar para vocês por que aquilo ali pode ser eliminado. Pensa o seguinte, eu tenho raiz de 4 elevado ao quadrado. Quanto é isso aqui? Aí lá eu falei o quê? Eu falei que eu posso eliminar essa raiz e esse expoente e deixar somente o 4. Será que isso é verdade? Vamos pensar. Raiz de 4 é igual a 2. Se raiz de 4 é igual a 2, então eu digo que raiz de 4 é elevado ao quadrado. Então, raiz de 4 aqui vai ser 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4, correto? Eu posso fazer isso aqui, eu posso resolver a raiz. Aqui, ó. Eu posso resolver a raiz e depois elevar ao quadrado, eu posso eliminar direto. Vamos testar com outro número, vou fazer de outra cor aqui. Vamos pensar em raiz de 36 elevado ao quadrado. Quanto é raiz de 36? Raiz de 36 é igual a 6. Quanto é 6 elevado ao quadrado? 6 ao quadrado é igual a 36. Então, se eu resolver a raiz e depois elevar ao quadrado, se eu fizer isso aqui, ó, primeiro resolvo a raiz e depois elevar ao quadrado, vai dar 36. Então, eu realmente posso simplesmente colocar aqui já o 36, só eliminando o expoente e a raiz. Observação importante, nós estamos falando de expoente, que é o mesmo valor do índice, ou seja, raiz quadrada, expoente ao quadrado. Se fosse raiz cúbica, ou seja, o índice 3, teria que ser um expoente 3. Se fosse raiz quadrática, ou seja, o índice 4, teria que ser expoente 4. Tá? Só assim eu posso eliminar. Aqui na nossa questão, voltando aqui, o que nós fizemos aqui foi
eu tenho um índice 2 e tenho um expoente 2. Por isso eu eliminei aqui a raiz do expoente, ficou 6 vezes 3 igual a 18. E esse foi o resultado que eu encontrei para a minha contínua. Regra de radiciação e multiplicação. Beleza? Legal, né?